E aí, gente, tô de volta. Hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha caseira que tá dando super certo no meu cabelo cacheado e loiro também, né? Essa receita é pra cabelos super ressecados, então se o seu cabelo tá naquele nível que só Jesus na causa, faça essa receita que você vai ver que o seu cabelo vai dar um up. Então, assim, ela ajuda com os day afters, caso o seu cabelo seja cacheado, e se o seu cabelo for liso também estiver com aparência de poroso, de ressecado, vai ajudar muito, gente, muito. Recupera pontas duplas, recupera o ressecado, dá brilho, vocês vão adorar. Então é isso, continuem assistindo, vamos lá!